Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje vamos falar sobre o hábito da leitura e, olha, como esse hábito pode transformar e proteger a nossa mente. Esse é o canal Um Pouquinho de Cada Vez, porque a gente acredita que grandes mudanças começam com pequenos gestos, né? E para ilustrar isso, vamos contar uma história, assim, inspirada em um artigo bem interessante da PUC do Rio Grande do Sul. A ideia é analisar a fundo os benefícios, sabe? Desde o alívio do estresse até a proteção do cérebro. Ok? Então, vamos começar a desempacotar isso. Para começar, que tal a gente repensar um pouco a leitura? Muitas vezes, na correria, ela vira mais um item naquela lista de eu deveria fazer isso, né? Mas a perspectiva que a gente vê nas fontes e que ecoa o que o professor Augusto Buchwitz comenta é que ler é um verdadeiro exercício cerebral ativo mesmo. Pensa bem, quando a gente está lendo, a mente está trabalhando a mil. A gente imagina cenários, cria imagens dos personagens, tenta adivinhar o que vai acontecer, sem falar em decodificar a linguagem, aprender palavras novas às vezes, sem nem perceber. É uma atividade assim super complexa. Bom, ele não é um músculo, claro, mas ele se beneficia demais desse estímulo constante. E a leitura oferece isso de uma forma muito rica. Quando a gente imagina uma cena que está descrita ali, não são só palavras. A gente está ativando áreas visuais no cérebro. Quando a gente tenta prever o que vem na história, ativamos circuitos ligados a planejamento, à inferência. O aprendizado de palavras novas, de conceitos, fortalece as redes neurais. Cada coisinha dessas está literalmente reforçando conexões que já existem e até criando outras. É um treino bem completo que exige e desenvolve várias partes do cérebro ao mesmo tempo. Nossa, isso de ativar áreas visuais e de planejamento faz muito sentido. Não é só passar o olho nas letras, é quase uma simulação que a gente faz internamente. E o mais incrível é que esse treino todo tem efeitos quase que imediatos, certo? Um dos mais falados é essa capacidade da leitura de diminuir o estresse. Sim, e os dados sobre isso são bem convincentes. Tem uma pesquisa que sempre aparece, da Universidade de Sussex, lá no Reino Unido. Eles compararam vários métodos de relaxamento, tipo ouvir música, tomar um chá, caminhar, e viram que a leitura foi o mais eficaz, podendo reduzir o estresse percebido em até 68%. E isso em apenas 6 minutos de leitura. 68% em 6 minutos. É impressionante. Mas como assim? É só porque a gente se distrai ou tem algo mais profundo aí? Olha, é mais que só distração, embora o fator de fugir um pouco ajude, claro. A pesquisa de Sussex apontou mudanças fisiológicas mesmo, que dá para medir. Os participantes que leram tiveram uma diminuição maior da frequência cardíaca, sabe? E um alívio mais claro da tensão muscular, comparando com os outros métodos. A ideia é que a imersão que a leitura exige força a mente a focar naquilo, na história ou no texto, e aí ela se afasta dos pensamentos ansiosos do dia a dia. Essa concentração mais profunda parece que avisa para o corpo que ele pode sair daquele estado de alerta, sabe, o luta ou fuga, e entrar num modo mais relaxado. Funciona quase como um interruptor. Entendi. Então é tipo um tônico instantâneo para a mente, como a gente falou antes, mas com uma base física real. Reduz o batimento, relaxa o músculo. E o melhor é que é super acessível, né? Um livro, um artigo no celular, algumas páginas já podem dar esse alívio, onde a gente estiver. Mas pelo que eu vi nas fontes, os benefícios vão além desse alívio do momento. Parece que ler é um investimento para o futuro do cérebro também. Sem dúvida. Se o alívio do estresse é o agora, a proteção neurológica é a promessa para o longo prazo. As fontes que a gente analisou, incluindo o que dizem especialistas como a professora Aline Fay, que coordena letras, e o neurocientista Ivan Esquerdo, eles apontam muito para esse papel da leitura na construção do que a gente chama de reserva cognitiva. Reserva cognitiva. Explica um pouco melhor isso. É como se a gente tivesse um cérebro extra guardado para emergências? É uma ótima analogia. Pensa assim, ao longo da vida, atividades que estimulam a mente, como ler com frequência, ajudam a construir redes neurais mais densas, mais complexas, mais eficientes.
É como se o cérebro criasse mais estradas e rotas alternativas para processar as informações. Essa rede mais forte, que é a reserva cognitiva, ela não impede que doenças como Alzheimer ou outras demências apareçam, infelizmente, mas ela torna o cérebro mais resistente ao dano que essas doenças causam. Mesmo que algumas estradas fiquem bloqueadas pela doença, um cérebro com uma boa reserva tem mais caminhos alternativos para compensar, sabe? Aí ele consegue manter as funções por mais tempo e atrasa o aparecimento dos sintomas mais graves. Entendi. Então não é uma cura, mas é um jeito de fortalecer as defesas do cérebro, de deixar ele mais adaptável para os desafios da idade ou de uma doença. O professor Esquerdo até mencionava umas profissões específicas nesse sentido, não era? Sim, ele falava muito de profissões que exigem aprender e se engajar mentalmente o tempo todo, tipo professores, pesquisadores, atores de teatro, músicos. São atividades que, por natureza, envolvem muita leitura, muita memorização, interpretação, resolver problemas. Ele via nessas atividades um modelo de como manter o cérebro ativo e protegido. A leitura, nesse sentido, é uma ferramenta bem democrática para construir essa reserva. Está acessível para todo mundo, não importa a profissão. Cada livro, cada artigo que a gente lê e entende contribui para essa arquitetura cerebral mais forte. E essa construção não é só sobre lógica e memória, né? Eu vi um ponto fascinante nas fontes sobre o impacto na empatia. Como que ler uma história pode deixar a gente mais conectado com os outros. Esse é um dos efeitos mais bonitos e talvez inesperados da leitura. Tem uma pesquisa que ficou bem conhecida da Universidade Emory, nos Estados Unidos. Eles usaram ressonância magnética para ver o cérebro das pessoas enquanto elas liam um romance. E descobriram que a leitura ativava não só as áreas de linguagem, que era o esperado, mas também regiões ligadas à percepção sensorial e ao movimento. Especificamente o córtex sensorial e o sulco central. São áreas que ativariam se a pessoa estivesse realmente vivendo aquilo que está no livro. Peraí, então quando a gente lê sobre um personagem correndo, por exemplo, o nosso cérebro ativa áreas como se a gente mesmo estivesse correndo, é isso? De um jeito mais sutil, mas sim, é como se o cérebro simulasse as experiências da história. E essa incorporação, essa simulação interna, parece ser a chave para desenvolver empatia. Porque ao viver internamente as jornadas, os dilemas, as emoções dos personagens, a gente está praticando a habilidade de se colocar no lugar do outro. A ficção, principalmente a ficção literária que foca na psicologia dos personagens, expõe a gente a uma variedade enorme de perspectivas, de motivações, de reações, muitas vezes bem diferentes das nossas. Isso acaba expandindo nossa compreensão do que é ser humano e fortalece a nossa capacidade de sentir compaixão, de entender os outros na vida real. É quase como viver outras vidas, por tabela. E essa prática constante de entender o outro da ficção deve ter um reflexo real nas nossas relações, imagino. Exato. Se a gente conecta isso tudo, essa empatia que a gente treina lendo pode levar a relacionamentos melhores, mais tolerância com pontos de vistas diferentes, uma compreensão mais profunda das dinâmicas sociais. Mas, como o professor Buchholz também observa, tem nuances, né? Nem toda leitura vai ter exatamente o mesmo efeito. O tipo de texto importa. Como assim? Quer dizer, ler um manual técnico teria o mesmo efeito na empatia que ler, sei lá, um Guimarães Rosa? Provavelmente não da mesma forma. Ler um manual exige concentração, análise lógica, memorização. É um treino cognitivo super valioso por si só. Mas a ficção literária, essa que explora personagens, emoções, relações, parece ser especialmente poderosa para ativar esses circuitos da empatia e da chamada teoria da mente, que é essa capacidade de entender os estados mentais dos outros. Outro exemplo interessante das fontes, ler suspense. Leitores que se envolvem com tramas de suspense mostram uma ativação forte em áreas ligadas a antecipar, a inferir, a tentar adivinhar o que vai acontecer. É um tipo diferente de ginástica mental, mais focado em resolver problemas dentro da história. Faz sentido. Diferentes tipos de leitura exercitam diferentes músculos da mente. E além da empatia e da proteção do cérebro, a leitura também afeta habilidades bem práticas, que a gente usa no dia a dia, na carreira, né? A professora Aline Fay falou disso.
Sim, e são habilidades-chave. A professora Fei menciona, por exemplo, a melhora da escrita. Parece óbvio, mas é bom reforçar. Quanto mais a gente se expõe a boa escrita, a estilos diferentes, a frases bem construídas, mais a gente internaliza esses padrões e melhora a nossa própria capacidade de se expressar escrevendo. Quem lê mais tende a escrever melhor. E o vocabulário também, né? A gente vai encontrando palavras novas ali no contexto, isso ajuda a fixar o significado e, quem sabe, a usar depois. Precisamente. Ler é uma das formas mais eficazes de expandir o vocabulário de um jeito natural. Além disso, a professora Fei aponta para o estímulo à criatividade. Ler expõe a gente a ideias novas, mundos diferentes, soluções inesperadas para problemas. Isso pode fertilizar nossa própria imaginação, nossa capacidade de pensar fora da caixa. E, talvez o mais importante, hoje em dia, a leitura ajuda muito na formação do senso crítico. Como assim o senso crítico? Poderia detalhar um pouquinho mais como a leitura ajuda nisso? Claro, quando a gente lê diferentes autores, diferentes gêneros, ou até diferentes pontos de vista sobre o mesmo assunto, a gente é naturalmente levado a comparar, a analisar os argumentos, a identificar possíveis vieses, sabe? A pensar sobre a credibilidade daquilo. Mesmo lendo ficção, a gente analisa as motivações dos personagens, se a trama faz sentido, quais são as mensagens que o autor está passando ali, talvez nas entrelinhas. Esse processo constante de analisar e avaliar o que a gente lê treina a nossa capacidade de pensar criticamente sobre qualquer informação que a gente recebe. Seja de um livro, de uma notícia, de uma conversa. A gente aprende a não aceitar tudo de primeira, mas a questionar, a refletir, a formar nossas próprias opiniões com base em alguma coisa. Nossa, isso é fundamental no mundo de hoje, com tanta informação. E desinformação por aí. Então tá, temos a leitura como exercício para o cérebro, redutor de estresse, protetor da mente a longo prazo, motor de empatia e desenvolvedora de escrita, vocabulário, criatividade, senso crítico. Os argumentos são fortes. Mas aí vem a realidade, né? A famosa falta de tempo. Como é que a gente consegue encaixar essa prática tão boa na vida corrida? Essa é a barreira universal, né? E as fontes trazem uma mensagem que eu acho bem tranquilizadora. Consistência é mais importante que quantidade. Não precisa começar querendo devorar um livro por semana, que isso pode assustar e a gente acaba desistindo. A chave é criar o hábito, mesmo que seja pequenininho. Aqueles exemplos de gente super ocupada que lê são inspiradores, né? Como os que citaram. O Mark Zuckerberg com a meta de um livro a cada 2 semanas, o Bill Gates, que reserva 1 hora por dia, mostra que é uma questão de prioridade, mesmo com agendas malucas. Mas para nós, réis mortais, quais seriam os passos práticos? A professora Aline Fay deu umas dicas, né? Deu sim, e são dicas bem pé no chão. Primeiro, reservar um momento específico do dia, mesmo que seja só 10, 15 minutinhos. Antes de dormir, no ônibus, na hora do almoço, criar um ritualzinho ajuda. Segundo, escolher algo que você realmente goste, que te interesse. Se forçar a ler algo obrigatório, é receita para largar logo. O prazer tem que estar ali para manter o hábito. Terceiro, ter um material de leitura sempre fácil, à mão. Um livro na cabeceira, um e-reader na bolsa, um artigo salvo no celular, para aproveitar qualquer brechinha de tempo. E por último, ela fala muito de paciência e resiliência. Vão ter dias que não vai dar para ler. Tudo bem. O importante é retomar no dia seguinte, sem culpa, sem pressão. Gosto dessa ideia da paciência, para não transformar a leitura em mais uma fonte de estresse, né? E a escolha do que ler é chave mesmo. Talvez começar com algo mais leve ou um tema que a pessoa já curta muito ajude a engrenar. Exato. A psicologia de formar hábitos ensina isso. A importância das pequenas vitórias, do reforço positivo, começar pequeno, com metas que dá para cumprir e achar prazer naquilo. São os ingredientes para a leitura virar parte da rotina e não mais uma tarefa. Variar os gêneros também pode ajudar a não enjoar. Um romance, depois uns contos, aí um livro de não ficção, um clássico, um lançamento. O universo da leitura é imenso, tem para todo gosto e momento. Perfeito. Então fizemos uma boa análise hoje, hein? Vimos como a leitura é esse exercício completo para o cérebro, que alivia o estresse rapidinho
e protege a mente para o futuro. Exploramos como ela nos torna mais empáticos, quase simulando experiências, e como melhora habilidades essenciais: escrita, vocabulário, criatividade, pensamento crítico, e vimos que, apesar da falta de tempo ser um desafio, a consistência e o prazer são o caminho para trazer esse hábito para a nossa vida. Então, o que tudo isso significa? Que talvez um dos maiores potenciais de crescimento, de calma e de conexão esteja ali, esperando entre as páginas de um livro ou na tela. E fica aqui, então, uma reflexão final para a gente conectar tudo isso. Diante de tantos benefícios possíveis num dia a dia, com menos estresse, uma mente mais forte para o futuro, uma capacidade maior de se conectar com os outros, um pensamento mais afiado. Qual dessas transformações que a leitura pode trazer parece mais relevante ou mais necessária para quem está ouvindo a gente neste momento da vida? E, pensando bem prático, qual seria o menor passo possível, talvez um gesto simbólico de 10 minutinhos, hoje ou amanhã, para convidar um pouquinho mais desse tônico para a própria rotina? Fica a reflexão.